por esse convite. Para mim é um privilégio muito grande, uma grande oportunidade de poder retornar aqui. Eu até estou em dívida com os irmãos, que eu fiz um voto, que esse ano, para mim, foi um ano assim meio difícil. Eu passei por 3 cirurgias. Em 3 meses, eu passei por 3 cirurgias. Então, fiquei assim, muito abatida, e um dia a infecção não parava, e eu tomando, já não tinha veia mais para furar. Quando falaram que ia furar, que só achava aqui na cabeça, porque já tinha pegado no pescoço, por todo lado, aí eu pensei que eles iam rapar a minha cabeça, e eu fiz um voto. Porque com a Covid já caiu quase que o meu cabelo todo. Agora, se ainda fosse rapar, e fiz um voto, queria em 7 ciclos de oração. E um dos nomes que eu coloquei foi a Congregação de Sagrada Família. Mas eu estou esperando restabelecer mais um pouquinho para mim começar a sair, mas eu não pude recusar o convite quando a irmã Roseli falou comigo, e é por isso que eu estou aqui. Porque o Senhor é bom. Os irmãos cantaram que Deus é bom. Irmãos, Ele é bom o tempo todo. Em todo tempo, Deus é bom. A palavra dele é fiel e ele cumpre na nossa vida. Se o Senhor prometeu, se o Senhor falou, está falado. Pode crer, confiar e esperar no Senhor, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Como o nosso culto hoje é um culto de gratidão, e qual de nós que não tem o que agradecer a Jesus, não é mesmo? Se for dada a oportunidade aqui, nós vamos ficar até o fim do ano, cada um falando das bênçãos que receberam, de tudo que ele é grato a Deus. Porque só de nós estarmos aqui respirando, não tem ninguém aqui ligado no oxigênio, né? Nós estamos respirando, nós estamos nos alimentando. Irmãos, eu não sabia como que é bom a gente aguentar tomar um banho sozinha, estar no chuveiro. Eu tive que experimentar, não aguentar fazer isso. Mas tudo é um aprendizado para nós aprender a agradecer a Deus naquelas coisas que parecem pequenininha, né? Insignificante, tão normal, mas é bênção de Deus. Amém. E graças a Deus eu tenho tanto para agradecer. E quando a irmã Roseli falou num tema, eu falei: ô, irmã Roseli, pode ser gratidão? Porque gratidão é uma coisa que todos nós, ainda mais fim de ano, a gente olhando para trás, vendo a mão de Deus que esteve sobre cada um de nós, a gente tem tanto que agradecer que qualquer tempo não é pouco, né? Para nós falar das grandezas de Deus na nossa vida. Eu desejo ler para a nossa meditação em São João, no capítulo 12, do versículo 1 até o 8. Evangelho de São João, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse-lhe, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Nós vemos esse acontecimento na última semana de vida de Jesus aqui na terra. A gratidão de Maria. Eu gosto de tudo de Maria,
Eu tenho uma irmã que um dia ela falou comigo assim, eu não sei por quê, o papai pôs nome na gente de Maria. Aí eu falei, minha filha, mas esse nome é tão lindo. Aí comecei a falar com ela nessa Maria. Falei, a mãe do nosso Salvador foi Maria. E tem uma Maria na Bíblia que, para mim, ela é muito especial. É a irmã de Lázaro. Porque era uma pessoa que tinha prazer em estar nos pés do Senhor. A primeira vez que nós encontramos ela na Bíblia, Jesus vai visitar a sua casa. Marta ficou muito atarefada, tanto serviço, porque convidar Jesus para ir na casa não é ir Jesus, não. Se convidasse Jesus, ia ele, e os discípulos, e muito daqueles que andavam com ele também ia. Então, preparar um jantar, por mais simples que ele fosse, para aquele tanto de gente, não era nada fácil. Então, Marta estava preocupada, querendo tudo nos mínimos detalhes, qual a toalha que ela ia pôr na mesa, qual os talheres que ela ia usar, qual a comida que ela estava fazendo, e preocupada. E sozinha ali, quando ela viu, Maria estava bem prostrada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, ouvindo ali com toda atenção, guardando aquelas palavras, que nada daquele movimento da casa tirava a atenção dela. Marta ficou furiosa. Se fosse eu acho que eu também tinha ficado. E falava, Senhor, manda que ela venha me ajudar, né? Eu estou aqui preocupada com tudo, e ela aí, sentadinha, ouvindo a palavra, ainda mais que naquela época não era próprio uma mulher entrar numa sala onde tivesse os homens reunidos, né, estudando, e a mulher chegasse ali e ficasse no meio deles ouvindo. E ela estava ali, ouvindo a palavra do Senhor. Mas Jesus a defendeu e disse, Marta, Marta, você está preocupada com tantas as coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu o melhor. Ela escolheu ficar nos meus pés, ouvir a minha palavra. E isso não vai lhe ser tirado. Então, não defendeu Maria completamente, porque ela tinha escolhido a melhor parte. Os irmãos que aqui estão, e os que estão reunidos em tantos lugares hoje, ouvindo a palavra do Senhor, escolheram a melhor parte. Porque é estar nos pés do Senhor, louvando o seu nome, agradecendo por tudo que Ele tem feito. Mas nós vemos que a história dela continua, porque nós vemos que fala que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Era uma família que sempre que ele estava ali, ele estava junto, e Jesus os amava. Mas quando Jesus saiu de lá, foi para outra banda, por causa da perseguição dos judeus, acontece que Lázaro adoeceu. E elas pensaram assim, olha, mas ele que deu vista aos cegos, né? Ressuscitou até mortos, já lembrava da filha de Jairo, da viúva de Naim, porque os acontecimentos que acontecia com Jesus era muito mais rápido do que os nossos WhatsApp hoje. Um falava para o outro falava para o outro, e um contava, a mulher só tocou na orla dos seus vestidos e foi curada. O Eloy, esses dias, falou comigo, que leu para mim, assim, quem tocou na orla de Jesus? Eu falei, foi a mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela falou, não. Ali em Mateus, quando fala que muitos foram curados, todos que tocaram na orla da sua veste foram curados. Então, isso aí ia correndo. E Jesus se tornou muito famoso. Por isso, os judeus o queriam matar. Então, E a gente, às vezes, lê e não percebe, né? Eu não tinha percebido ainda. Mas aí, ele doente, as irmãs mandam um recado. Manda dizer com Jesus que Lázaro, aquele que ele ama, mandou falar para ele saber qual era o Lázaro. O Lázaro de Betânia, irmão de Marta, de Maria, está enfermo. Então, deram o recado, levaram uns dias para ir, outros para voltar. Jesus ouviu, ficou no mesmo lugar. E virou para os discípulos dele e falou que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E quando ele quis voltar, falou assim, mas por que, Senhor? Está querendo voltar para ser morto também? Quando falaram que Lázaro tinha morrido, não. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Ele não está morto. Mas aí voltou, e quando chegou ali,
Já tinha 4 dias que ele estava enterrado. Então, quando Marta ficou sabendo que Jesus estava chegando, Marta se apressou e foi ter com ele. E chegou ali, nós vemos que entre Jesus e Marta, teve um diálogo muito bonito, a história todo mundo conhece, mas o que ela mais frisou foi: Senhor, se tu estiveste aqui, ó Senhor, se o Senhor tivesse ouvido o nosso pedido, se o Senhor tivesse vindo a tempo, o meu irmão não teria morrido. E Jesus falou com ela a respeito da ressurreição, que nós todos sabemos. Mas alguém foi e chamou Maria e disse: Maria, o mestre chegou e te chama. Maria saiu calada, e quando ela chegou, que ela viu Jesus, ela prostou-se aos pés do Senhor e o adorou. E virou para Jesus e falou: Ah, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus chorou. Olha que coisa, foi as mesmas palavras, mas a maneira como nós chegamos diante do Senhor faz com que move o coração de Deus. A maneira como nós dirigimos a Ele move o coração de Deus. E nós vemos que o milagre aconteceu. E agora, nós viramos apenas a página da Bíblia, um capítulo na frente, Jesus volta ali em Betânia, já nos últimos dias do seu ministério, e deram ali uma ceia. E Marta, como sempre, porque Marta era como um bumbo, né? Era só trabalhando, querendo servir, querendo agradar. Cada um, irmão, na casa do Senhor, na obra de Deus, trabalha de um jeito. E Marta gostava de servir. E estava ali servindo, e Lázaro estava igual um trompete ali, contando, todo mundo. Que eles foram ali para ver Jesus e ver Lázaro, que tinha sido ressuscitado, depois de 4 dias numa sepultura. Então, muita gente foram ali somente para ver Lázaro. E Jesus ali, e a festa estava bombando, nem todo mundo vendo Lázaro e vendo que ele estava vivo. Não, eu ouvi a voz dele, levantei, saiu todo cheio de faixa, e Jesus falou: desatai, deixa aí, não tinha mais doença, não tinha mais nada. Então ele estava ali alegre, louvando ao Senhor. E Maria talvez saiu caladinha do meio do povo, e foi e buscou um vaso de unguento muito caro. Era como se fosse de 1 mês de serviço. E ela pegou aquele unguento e levou ali, chegou caladinha, quebrou aquele vaso e ungiu os pés de Jesus e enxugava com seus cabelos e chorava nos pés de Jesus. Que gratidão! Esse unguento é muito barato pelo que ele me fez, né? Isso aqui é o mínimo que eu posso fazer pelo que ele fez pela minha vida. Ele trouxe o meu irmão de volta à vida. Ele nos trouxe a esperança de ser uma família novamente. Então, ali ela estava com tanta gratidão que o valor do vaso, o valor do perfume era muito baixo em vista daquilo que o Senhor tinha feito por ela. Irmãos, tudo que nós pensarmos em fazer para agradar a Deus e agradecer a Ele, não se compara ao sacrifício que Ele fez para dar a sua vida em resgate da nossa. Porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo. Se os jovens ensaiam com todo entusiasmo para cantar, é porque ele merece. Se o ciclo de oração ensaia com todo entusiasmo para cantar, é porque ele merece. Muito mais ele fez por nós. E é por isso que nós somos gratos a ele. É por isso que tem um culto de gratidão, para agradecer a ele por todo o bem que ele nos tem feito. Porque ele é bom, né? E a misericórdia dele dura para sempre. Sejamos como Maria, porque nós também temos muito o que agradecer. E devemos agradecer a Deus o tempo todo e por tudo que Ele tem feito. Lá em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 20, para agradecermos a Ele por tudo. Quando nós agradecemos por uma coisa boa, né? Os irmãos já viram, não sei se é só na minha casa ou se na família de todo mundo, quando é um Natal, um aniversário, uma mesa muito bonita, quando chama para orar, que dão as mãos, é um entusiasmo, né? Nossa, mas é um entusiasmo mesmo. E o dia que nós fazemos uma comidinha simples, tá 2 ou 3 ali, cada um ora e come pega seu prato, come.
E ficou por isso mesmo. Mas está agradecendo a Deus pelo alimento. Porque nós devemos agradecer a Deus por tudo. E quando nós estamos enfermos? Quando nós estamos dentro de um hospital? Agradecer a Deus por estar ali, mas saber que foi o Senhor que preparou e que Ele está do nosso lado. Ele não nos deixa só de maneira nenhuma. Ele nos ampara de uma maneira que nós temos que agradecer a Ele por tudo. Esses dias faleceu no domingo passado um irmão muito querido, um antigo amigo nosso ali do Alvorada, o irmão Silas. Aí eu peguei, já estava pensando nesse estudo, e falei, oh meu Deus, como que é difícil agradecer numa hora dessa, porque eu também perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi irmãos. Então, eu sei que agradecer a Deus numa hora dessa é difícil. E quando eu tive um filho, que o Lili, né? Quando ele teve internado, que ele teve neurisma e operou e ficou ali no CTI, e com medo de dar um meningite, porque estava drenando e parece que não estava adiantando muito, eu não entendo nada. Mas ali, irmãos, eu falo com os irmãos diante de Deus, eu não consegui orar o Pai Nosso. Falar, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu falava, Jesus, o Senhor pode tudo, o Senhor é o dono da vida. Mas o Pai Nosso, eu não consegui orar. Como que nós somos frágeis, né? Quantos anos, gente, Jesus me tirou. Eu tinha 10 anos de idade, segurou na minha mão até aqui. Me deu um marido maravilhoso, os filhos são os melhores filhos do mundo. Uma netaiada que já nem está cabendo mais na mesa, de tanto neto, bisneto. E numa hora de uma decisão, a gente não poder nem falar, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu passei por isso. Como que nós somos fracos, né? Numa hora que nós mais precisava de ver a vontade de Deus cumprida na nossa vida, a gente recuar. E ficar ali com aquele medo da morte, como se a morte fosse o fim de todas as coisas. Mas para nós a morte não é o fim. Deus foi tão maravilhoso, deu ele saúde, ele saiu, ainda ficou uns anos na polícia, já aposentou, já voltou para a polícia de novo, perfeito, não ficou uma sequela. Por quê? Porque Deus é maravilhoso, Deus é bom, mas nós não precisamos, igual quando eu tive que enterrar meu pai, minha mãe, eu estava enterrando eles ali, a terra estava em cima, mas eu sabia, eu tinha uma esperança, que se eu permanecer firme com o Senhor, por todos os dias da minha vida, eu vou encontrar com eles um dia. Porque nós temos essa esperança. Então, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Mas até diante da morte, até diante da enfermidade, nós precisamos agradecer a Deus por tudo. Não só pelo alimento, porque isso é porque Ele é muito bom. Olha, pelo ar que nós respiramos, como que Ele é bom. Pelas nossas vestes, por tudo, até pelo calçado, que seja um chinelo havaiana nos nossos pés, mas o Senhor não tem deixado nós andar descalço. Ele tem cuidado de nós. Então, Ele é maravilhoso. Um dia eu estava conversando com uma neta minha, e falando uma coisa e outra, eu falei com ela, filha, eu nunca vesti roupa de grife. Nunca na minha vida. Nunca tive um casaco, nunca tive um calçado de grife caro, mas nunca fiquei sem ter o que vestir, e nem andei descalço e nem passei frio, porque o Senhor tem cuidado de mim, de acordo com a minha necessidade. Aí ela falou assim e tal. Falei assim, não, minha filha, nós devemos ter um contentamento com aquilo que o Senhor nos tem dado, né? Porque o contentamento, a gratidão, ela agrada a Deus. A gratidão, ela é a rainha das virtudes. É uma das virtudes maiores que nós temos, é ser grata a Deus por tudo, poder abrir nosso guarda-roupa, ainda poder até escolher, né? Hoje eu vou com esse ou com esse, né? Não é bênção de Deus, né? Então, nunca andar descalço, Deus sempre está preparando ali um calçado para nós. Então, Deus é maravilhoso. Eu já passei dias tão difíceis, enquanto eu criava meus meninos, que eles eram pequenos, que teve uma vez que eu tive que tirar, meu marido fazendo curso, as coisas muito difíceis, eu tive que tirar a medida no pezinho deles, para levar para comprar o sapato, não foi, Elaine? Porque senão eu teria que levar eles de chinelinho, eu fiquei com vergonha de levar. Ir para o centro, né? Não é igual agora que vai ali no Santo Inês,
no Nova Vista, tem loja? Não, naquela época não tinha. E eu tive que levar a medidazinha e comprar o sapatinho para 2 deles, porque eles não tinham o sapatinho deles, tinha acabado mesmo. Então, mas Deus não deixou eles ficar descalços. Eles andou de sapato velho, mas não mandou descalço, porque Deus não deixou. Então, porque Ele é maravilhoso, Ele tem um cuidado muito especial com cada um de nós, e é com as coisas que nós achamos que é tão pequenininha, né? Que é uma coisa que, mas vestir, calçar, respirar, isso é coisa normal, não é não. É porque o Senhor está nos sustentando. É bondade de Deus, é misericórdia de Deus, e precisamos ser gratos a Deus por isso, né? Outra coisa, agradecer a Deus a cada manhã e a cada anoitecer. Em 1 Crônicas, no capítulo 23, no versículo 30, nós vemos que fala ali sobre os levitas. Nós vemos que entre as 12 tribos de Jacó, dos filhos de Jacó, Deus escolheu os levitas para servir. Era um povo especial. As vestes deles eram especiais. As vestes tanto dos sacerdotes como dos levitas, tudo era especial. Eles tinham que estar santificados até para transportar os utensílios, para transportar a arca do Senhor. Eram pessoas escolhidas por Deus. Vemos que depois do templo inaugurado, Salomão organizou tudo muito bem. Então, cada um ficava na sua função. Mas tinha uma função muito especial. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas eu gosto muito de ver Israel com a Aline. E ela mostrou um dia a posição que eles ficavam para louvar o Senhor. E ela é descendente, né, da tribo de Levi, e ela estava mostrando. E eu achei muito bonito, porque a gente lendo que todas as manhãs e todas as tardes eles tinham que estar. Aqueles que eram do louvor, os levitas, né, na casa do Senhor, eles tinham que estar de pé naquelas escadarias que sobem para o templo, cada um no degrau, com seu instrumento na mão, para louvar o Senhor. Em cada amanhecer e depois em cada anoitecer, com aquelas vestes brancas lindas, aqueles instrumentos lindos, louvando ao Senhor, por mais um dia que o Senhor tem dado, né? Oh, que maravilha, o sol está nascendo. E o Deus que faz o sol nascer todos os dias, fazer o percurso dele, né? Diz que como um noivo que está indo ao encontro da noiva, é o sol fazendo o seu percurso, um percurso lindo. E depois dá um anoitecer, que é aquele pôr do sol mais lindo. O Deus que faz isso, irmãos, Ele é capaz de fazer todas as coisas. Não tem nada que Ele não possa fazer. Há quantos anos e anos e séculos que o sol tem o seu caminho e Ele não erra. Por quê? Porque Deus está sustentando. O Deus que criou esse universo, Ele está sustentando. E eles tinham que agradecer pelo amanhecer. A hora que amanhecia, eles já estavam ali tocando. Mas na hora que o sol se punha, eles estavam ali também adorando a Deus. Foi mais um dia de vitória, né? O dia de hoje, que dia de vitória. Que dia maravilhoso, né? Como que o Senhor é bom. Lembra hoje o que Deus fez por nós. Desde a hora que a gente acordou até agora. Não é só o privilégio de eu estar aqui. Nossa, parece que estava tão longe dos meus pensamentos. Mas o Senhor, Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Elaine, eu não estou vendo o relógio. Elaine, até quantas horas? Então tá bom. Então, isso nós vemos que é um privilégio que nós temos. Mas grande é o privilégio de poder estar na casa do Senhor, de poder servir ao Senhor. Irmãos, logo que eu operei do braço, fiquei com uma posição muito ruim, eu não saía de casa e tudo. Quando foi o dia que eu fui, na primeira escola dominical, no dia que tirou aquela tipóia grande, aí eu pude ir na escola dominical. Mas quando eu cheguei ali, era a mesma classe, o mesmo lugar, mas parece que eu estava num céu. Os irmãos estavam tão bonitos, o lugar estava
tão maravilhoso. A lição correu de uma maneira, e eu preparei a lição, porque todo domingo, toda semana, na segunda-feira, eu começo a preparar as lições. Igual quando eu pego a lição, naquela semana eu leio todas as lições. Igual nesse trimestre, quando eu li todas, a de hoje e a do dia de Natal, né, que é a última, foram as duas mais bonitas que eu encontrei. Todas as outras foram maravilhosas, mas algumas bem difíceis. Mas como essas estão envolvidas com história, fica mais fácil. Então, quando eu cheguei ali, que eu pude cumprimentar aquelas irmãs, nós temos uma mesinha bem simplesinha assim, as irmãs ficam no banco. Irmãs, mas parece que eu estava Parece não, eu estava. Deus me fez estar num pedaço do céu aqui na terra. Mas foi tão maravilhoso. A lição correu assim de uma maneira tão maravilhosa, tão assim, não sei, de uma maneira que não tem nem como agradecer. Não sei nem como que aconteceu aquilo. Mas nós ficamos ali, mas foi uma manhã gloriosa. E daquele dia até hoje, depois eu tive que passar por outra cirurgia, foi outro tempo afastada, mas até aqui o Senhor tem me abençoado, tem me guardado. E o certo, que coisa maravilhosa é servir ao Senhor. E em todo tempo. Ontem o Juninho estava lá em casa à noite, Eloy estava cansado, foi dormir, ele tocando, cantando. E eu acabei de tomar banho, peguei minha revista e fui ler um pouquinho na revista, ele solando uns hinos lá. E a presença de Deus começou a inundar o lugar. E ele foi tocando, e aquilo foi tocando no meu coração. As lágrimas caíam. Eu não tinha como evitar. Eu tenho uma toalhinha que eu deixo debaixo do meu travesseiro, porque eu gosto de ler deitada. E então sempre a gente chora mesmo, né, nos pés do Senhor. As lágrimas diz que é o tempero da oração, né? Então a gente tem que chorar mesmo. Mas ali eu peguei ali, eu tentava secar os olhos, mas eu falei, meu Deus, eu te agradeço por isso. Porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Até numa hora assim que parece que não é nada. Que quando tem o culto da família, é uma alegria, todo mundo junto. Mas ali ele sozinho tocando violão, eu sozinha no quarto, do lado, com a revista na mão. Mas eu não tive como ler aquela revista mais. Porque o Senhor tomou conta do lugar. O Senhor é muito bom, irmãos. Ele é maravilhoso, Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, né? Outra coisa maravilhosa que eu gosto é que é louvar o Senhor pela sua bondade. Louvar Ele porque Ele é bom. O Salmo 107... Salmo 107, se lermos apenas os primeiros versículos, mas ele é tão maravilhoso, não tem jeito de a gente ler ele todo, mas pelo menos alguns pedacinhos, para nós ver como que é louvar a Deus pela sua bondade, porque a bondade de Deus ela é infinita. Nós não temos como, uma coisa que não tem como medir, é o amor de Deus por nós, a bondade dele por nós, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor, Ele merece todo o nosso louvor e a nossa gratidão. Por isso, nós devemos louvar a Deus pela sua bondade. Aqui no prefácio aqui diz assim, que este salmo contém louvores a Deus por todas as suas obras, ensinamentos sobre as bênçãos de uma vida justa, agradecimentos ao Senhor pelos livramentos e por sua maravilhosa palavra. Ele nos revela que melhor é o sacrifício que podemos oferecer a Deus, é uma vida fiel e obediente à sua palavra. Aqui ele mostra os grandes livramentos. O salmista conta nesse tema os grandes livramentos que Deus fez. E ele começa assim, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o mesmo Deus que foi benigno, que foi bom com o povo de Israel, que foi bom com o salmista, que foi bom com os nossos pais no passado, Ele tem sido bom também para conosco. E a nossa geração, os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos que vier,
todos estão debaixo da bênção do nosso Deus, porque a misericórdia dele é para sempre, né? Tá assim, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Ela não acaba, mas ela é de geração a geração. Então, nós vemos aqui uma coisa que eu acho muito importante. No versículo 4 diz assim: andaram desgarrado pelo deserto, por caminho solitário, não achavam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a alma deles desfalecia. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele o livrou nas suas necessidades, e os levou por um caminho direito para irem a uma cidade que devia habitar. Olha, irmãos, nós lembrando do povo de Deus no deserto. Meu Deus do céu, passar por aquele deserto. Durante o dia um calor insuportável. À noite um frio que ninguém aguenta. Mas Deus protegia aquele povo de uma maneira que todas as nações em volta ficavam sabendo. Porque durante o dia tinha uma nuvem protegendo eles do sol. E eles andavam enquanto o Senhor mandava. Só paravam na hora que o Senhor mandava. Durante a noite, naquele frio, Deus mandava uma coluna de fogo que aquecia. E eles ficavam ali andando, errantes, né? Porque por causa das desobediências deles, um caminho que poderia durar uns 40 dias, durou 40 anos. Mas a mão de Deus estava sobre eles. A nuvem nunca os deixou, tanto de dia para amparar do calor do sol, como na noite para acontecer. Não faltou comida, Deus mandava maná, Deus mandou carne, ninguém morreu de fome, ninguém morreu de doença, nem o sapato deles gastava, os pés não inchavam, as roupas não acabavam. Deus foi cuidando deles de uma maneira tão diferente que a gente vê que só Deus é capaz de fazer isso. Então, quando a gente lê, se a gente está lendo Êxodo ali, a gente tem hora que dá vontade de pegar aquele povo e dar até uma saculejada neles. Vocês não estão vendo o que Deus está fazendo? Olha o maná que cai, né? Olha que privilégio, nem precisa sair de manhã para ir na padaria para comprar o pão, é só chegar na porta e colher ali. Se quiser fazer assado, faz. Se quiser fazer cozido, faz. Se quiser comer, tinha gosto de pão de mel, né? E eles com tudo aquilo, faltou água, blasfemava. Batia na rocha, Deus mandava a água da rocha, acabava com a sede do povo. Ninguém morreu de sede, ninguém morreu desdatado. Morreram até picado de serpente por causa do pecado deles. Mas mesmo assim, Deus ainda mandou levantar uma serpente de bronze. E quando alguém fosse picado por aquela serpente, que foi por causa da desobediência, bastasse eles olhar para aquela serpente e eles ficavam curados. Como que Deus cuida, irmãos? O cuidado de Deus, então, fala, mas quando eles clamaram, né, Deus deu o livramento. E eles foram para a terra que Deus tinha os prometido, né? E estão nelas hoje de novo, depois de tantos anos fora dela. Agora, aqui outro versículo que eu acho maravilhoso, que está no 10, que diz assim: tal como o que se assenta nas trevas e à sombra da morte, preso em aflições em ferro, como os que se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que ele abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Agora, o que acontece? Estavam presos a ferro, um prisioneiro, às vezes assim, condenado, né? Sem ter esperança nenhuma, mas se ele clamar ao Senhor. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele o livrou nas suas necessidades, tirou das trevas e sombras de morte, e quebrou as suas prisões. Louvem a Deus pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Todo esse salmo, ele é tão maravilhoso, né? Porque mostra o cuidado de Deus para conosco. Esse aqui também é muito bonito, o 23, que diz assim: os que descem ao mar em navios mercantes, nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso e eleva as suas ondas. Sobem aos céus e descem ao abismo.
e a sua alma se derrete de angústia. Andam cambaleando como ébrio, e esvai-lhe toda a sua sabedoria. Aqui nós vemos um marinheiro na hora de uma tempestade no mar. Eles, toda a sabedoria que eles têm para controlar aqueles instrumentos e tudo, aquilo esvai tudo. Nada vale mais, porque na mesma hora que a onda vem, assim, parece que o navio vai lá no fundo e volta, e eles não têm mais o que fazer. Aquilo que eles aprenderam sobre navegação já não vale mais nada para eles. Então, o que acontece? Na hora que estão numa necessidade dessa, né? Então, clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele o livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalma-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Mesmo durante uma tempestade, irmãos, leia esse salmo com bastante calma, vendo os grandes livramentos que Deus faz quando nós clamamos a Ele. Basta clamar, né? Por isso que Jeremias fala, né? Que para clamar ao Senhor. Porque nós, quando clamamos ao Senhor, Ele nos ouve e nos responde. Nunca é inútil nós falar com Deus, porque Ele está sempre pronto para nos ouvir e nos responder. Basta, porque Ele conhece o coração contristado. Ele sabe quando nós estamos querendo chegar mais perto dEle, porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele conhece o fundo do nosso íntimo, do nosso coração. Às vezes, assim, até mesmo no silêncio, nós clamamos ao Senhor e o Senhor nos livra de todo o mal. E como Ele tem livrado, como Ele tem guardado, né? O Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele cuida de cada um de nós. É por isso que nós temos que estar agradecendo a Ele todos os dias da nossa vida. Ainda desejo ler com os irmãos 2 versículos ainda, que é agradecer a Deus pelos outros, né? Pelos outros, que está lá em Romanos. Romanos, capítulo 1, e o versículo 8 diz assim: primeiramente, eu vou repetir que eu falei rápido, né? Não deu nem para os irmãos procurar. Romanos, capítulo 1, o versículo 8, diz assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Aqui nós vemos Paulo, né, orando e agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que estavam ali em Roma, porque em todo lugar era ouvido acerca da fé. Às vezes a gente está distante, né? Mas quando a gente ouve uma boa nova a respeito de Sagrada Família, o que Deus está fazendo, quando conversa com alguém, irmão Joel de vez em quando liga para despertar a gente, né? E contando as maravilhas de Deus, a gente alegra. Porque nós não podemos alegrar somente com a nossa vitória, mas devemos continuar agradando a Deus e louvando a Ele pela vitória que Ele tem dado a cada um de nós e dos nossos irmãos. Então, devemos agradecer a Deus pela vida dos outros e também pelas lembranças. Em Filipenses 1, do 3 ao 6, Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 até o 6, é uma lembrança muito boa e que faz a gente lembrar de todos os lugares que a gente passou, quantas amizades, como que a gente aprendeu, como que Deus tem sido bom. Não tem como esquecer daquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque o Espírito Santo nos faz lembrar. Então, já pensou uma pessoa quando ele perde a mente, que não lembra de nada, não conhece os filhos, não conhece às vezes o marido, não sabe nem quem ele é direito? É muito triste. Mas o Espírito Santo, ele trata na nossa memória e nos faz lembrar das pessoas que nós amamos, que convivemos, e isso alegra muito a nossa alma. Então eu quero deixar para meditação aqui da Igreja de Sagrada Família
esses versículos que estão em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 3 até o 6. Fica para a meditação dos irmãos e o meu pedido para que os irmãos continuem orando em meu favor, para que Deus possa restabelecer a minha família. Que diz o amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade no Evangelho. Eu gosto muito desse versículo. Diz assim, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3, diz: dou graças ao meu Deus, toda vez que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós todos nas minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a sua boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que esses versículos fiquem para a meditação dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade e peço aos irmãos que continuem orando por nós. Nós somos carentes da oração dos irmãos. E nós também não esquecemos dos irmãos. O Senhor abençoe a todos, abençoe o pastor Felipe, a irmã, e que abençoe a cada um dos irmãos, a irmã que me levou o convite ali. Irmã, que Jesus te abençoe grandemente e cada um da sua casa. Eu agradeço em nome de Jesus.